a sua dificuldade no artesanato? Artesanato? Mulher, é difícil demais viver disso. O lugar é pequeno, não tem público. Ninguém quer pagar o que vale pelo artesanato. Para tudo! Você ainda está presa no CEP da sua rua? Escuta aqui, o problema não é a sua região, é a sua conexão. Deixa eu te falar, mas quem vai me ver? Mulher, com a internet, o seu trabalho pode sair da sua região e chegar no mundo inteiro. E você acha mesmo que dá para viver disso? Acredito! Nunca foi tão fácil mostrar, vender e valorizar o artesanato. O digital abriu portas, redes sociais, venda online, pessoas buscando justamente o que é feito à mão e com a alma. Entendi. Eu vou ali comprar o celular.